Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje teremos a nossa live com o psicólogo e terapeuta Isis. A live que foi adiada de sexta passada para agora, para domingo. Espero que todos estejam bem. E a nossa live de hoje vai ser bem legal. Vamos conseguir interligar yoga e constelação familiar. E agora eu vou chamar o Isis para ele entrar na chamada com a gente e a gente ter esse bate-papo bem legal, bem interessante. Eu acho que tem bastante coisa para acrescentar. Bem-vindo, todo mundo que está chegando. Vou só esperar o Isis aceitar aqui para entrar. Aceitei. Olá, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que maravilha! É um prazer imenso estar aqui, na sua rede, compartilhando com você esses momentos, que tenho certeza vai ser muito gostoso. Ah, eu também tenho muita certeza. Então, Isis, me conta um pouquinho como é que é a tua trajetória, com o que tu trabalha. Então, eu sou terapeuta há mais de 20 anos. A minha primeira formação, na verdade, é engenharia. Eu sou engenheiro como você, né? Ai, que Tá? legal! A minha primeira formação é na área de exatas. Eu trabalhei durante alguns anos. Depois eu fui passando por outras áreas, passei pela área do direito, fiz também, inclusive, na verdade, a minha ocupação principal hoje ainda é a área do direito, e logo depois do direito eu fiz psicologia, né? Então, Nossa! eu estou fazendo essa migração mesmo da área jurídica, para a área terapêutica, mas a psicologia é a menina dos olhos, como a gente fala, né? Muito legal! Nossa, quanta graduação! Bastante. Então, a gente vai aprendendo. Isso é verdade. E a gente está sempre se transformando, sempre mudando. Eu acredito que cada ano que passa, nós não somos mais a mesma pessoa que éramos no ano passado, já mudamos alguns pensamentos, algumas prioridades. Então Nem é bem ontem, né? interessante isso. Nem a pessoa de ontem era igual à pessoa de hoje, né? Isso é verdade. Verdade. E, Até e o porque que te deu esse start para gostar mais desse lado holístico? Então, eu sempre tive um olhar, por esse lado da psicologia, de conhecer o ser humano, né? Mas quando a gente é jovem, a gente vai fazendo as coisas seguindo um fluxo que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Mas eu sou muito grato, na verdade, em minha formação em engenharia, porque isso me deu um cabedal, vamos dizer assim, de análise mental muito forte, né? A Exatas ela faz isso, faz com que você tenha um raciocínio, uma lógica, que você consiga compreender métodos, equações e assim por diante. Mas justamente por eu ter conhecido esse racionalismo, por eu ter conhecido essa lógica mesmo matemática, isso me permitiu, por exemplo, entrar no direito de uma outra forma, com uma visão um pouquinho mais ampliada, né? Mas desde criança eu me interessava muito pelo ser humano, conhecer um pouquinho mais. Eu sou bastante curioso, gosto de ficar realmente querendo saber das coisas, o porquê. Apesar de tudo, eu me considero ainda bastante cético, né? A minha formação de exata me dá essa, essa característica de ser cético. Mas não ser cético no sentido de que querer saber o que tem por detrás, né? Não aquele cético que paralisa, não creio, não acredito e acabou. Não. O fato de eu ser cético me faz assim buscar mais além, né? Isso E, logicamente, e isso é sim, maravilhoso, porque a gente acaba não se fechando numa caixinha e permitindo estar aberto para todas as possibilidades, para todo conhecimento. Eu acho isso muito legal. É isso, bastante importante a gente ter essa criticidade e ser cético sim, até certo ponto para conseguir ter as suas próprias conclusões. exatamente, exatamente. E aí, a minha primeira formação na área terapêutica foi o renascimento ou a respiração consciente, onde a gente trabalha basicamente a respiração. A gente atinge processos mesmo bastante intensos, bastante curativos, mas só com a utilização da respiração. É muito intenso, é muito forte, mas também é muito libertador.
Então, eu passei durante muito tempo trabalhando com a terapia da respiração, paralelamente, logicamente, ao meu trabalho, né? Depois eu fui conhecendo outras técnicas maravilhosas, né? Como o Pranic Healing. Eu conheci também e trabalho também com a massagem ayurvédica. Então, foram conhecimentos que foram agregando, né? E o meu último xodó, vamos dizer assim, né? Minha última conquista, meu último olhar foi para constelações familiares, né? Então, depois que eu fiz a psicologia, aí eu fiz o aprofundamento em constelações familiares. E aí aglutinou tudo de uma forma bem graciosa, né? Então, hoje eu tenho um tripé. Eu trabalho com constelações familiares, massagem ayurvédica e respiração consciente, né? São os três pilares da minha linha de atuação. Mas eu tenho outras técnicas também que a gente vai utilizando na medida em que isso é necessário. Nossa, que legal! Então, quando alguém te procura para ser atendido, você normalmente direciona ela logo de cara para algumas das suas técnicas ou você primeiro vai acompanhando para observar o que é mais necessário no momento? As duas coisas, né? Porque primeiro quando a pessoa chega, ela mais ou menos já sabe o que que ela quer ou o que que ela acha que ela quer, né? Então chega a pessoa e fala, não, eu quero fazer constelação. Então, vamos olhar para isso. Não, eu quero fazer alguma coisa que não seja constelação. Vamos olhar para isso. Então, pelo fato de eu conhecer várias, né, possibilidades, isso me permite dar uma resposta assim um pouquinho mais abrangente para o que a pessoa está necessitando. E também é muito interessante, por exemplo, que a constelações familiares, ela não é uma coisa milagrosa que faz tudo em todos os lugares, né? A gente tem que ter bastante consciência disso. Assim como a yoga. A yoga também não é, né, o ó do Borogodó para todas as coisas. Então, são coisas que a gente vai, aos poucos, agregando à nossa rotina e isso vai traduzindo em bem-estar, né? Então, respondendo a sua pergunta, às vezes a pessoa chega e ela quer resolver um problema. Às vezes o problema é uma postura, né? Às vezes é um hábito, né? Às vezes é alguma coisa que está momentaneamente causando, né, uma problemática, ou algumas vezes é uma problemática um pouquinho mais profunda. Aí a gente usa realmente a constelação, né? Porque a constelação vai trabalhar com esses conteúdos um pouquinho mais aprofundados. Entendi. E dentro assim da constelação, eu não entendo muito, eu entendo bem por cima, assim. Eu sei Pode que é uma perguntar à vontade. terapia fantástica e eu sei que a pessoa consegue perceber vários padrões que muitas vezes Sim, vêm dos pais ou anterior ainda aos pais, que vem toda uma geração que vai ensinando e levando aquele padrão que muitas vezes não é saudável. E como que exatamente. funciona assim? Eu tenho bastante curiosidade nesse sentido. Como é que tu consegue perceber isso, atender a pessoa? É legal. A constelação, ela trabalha com a fenomenologia, ou seja, com a experiência em si. Então, na verdade, é muito difícil traduzir em palavras aquilo que está acontecendo. Mas eu vou tentar, logicamente, dentro daquilo que é, dentro das nossas limitações das palavras, traduzir em relação a isso, né? Mas, tendo como parâmetro, por exemplo, a yoga, né? A yoga, o que que é? Ela, eu considero, é uma filosofia de vida em que você vai trabalhar o corpo e, através do trabalho do corpo, você vai também, né, trazendo paz para a sua mente, trazendo um equilíbrio para a sua alma, né, um bem-estar, não é verdade isso? Né? Isso. Então, da mesma forma como o yoga, a constelação é um processo, tá? Eu costumo dizer assim, que a constelação é uma abordagem terapêutico-filosófica, né? Ela não é uma terapia no sentido tradicional de terapia como tratamento, em que você precisa de várias sessões ou de um acompanhamento mesmo ao longo do tempo. Ao contrário, a constelação ela se resume numa sessão única, né? Quando a pessoa chega até mim procurando uma constelação, eu faço com ela uma sessão, e naquela sessão ela vai olhar para aquelas situações, para aqueles problemas, para aquelas dificuldades em que ela não estava enxergando o fundo, o pano de fundo, né? Os conteúdos inconscientes que estão se movimentando para isso, né? Mas isso acontece numa sessão única. Mas essa sessão única é o start, né? A partir daquela sessão, a pessoa assume ou não o compromisso de se modificar ou não,
né? Então, é o compromisso, por exemplo, também que a pessoa faz com a yoga ou com a academia, né? Não, eu quero trazer um bem-estar para o meu corpo, eu quero que o meu corpo fique saudável. Então, eu tenho que me comprometer. Eu não posso fazer uma sessão só, uma aula só e pronto, acabou, né? Exatamente. Eles vão aparecendo com o decorrer do tempo. É um processo, né? Ah, entendi. Entendi. Muito legal. E Mas essa mesma lógica também para a constelação no caso de empresas, para, não sei, sim, melhorar a produtividade? exatamente. O que acontece na constelação em si é o seguinte: Bert Hellinger, que é o alemão que desenvolveu as constelações familiares como a gente pratica hoje. Bert Hellinger, ele foi um padre, durante muito tempo ele foi padre, ele acompanhou diversas tribos, né, na África, e ele, com um profundo olhar, uma profunda observação, ele foi captando as essências daqueles movimentos que aquelas tribos faziam. A tribo dos Zulus, né, e é uma tribo, por exemplo, em que praticamente não haviam conflitos, não haviam crimes, não haviam disenções. Então, existe um clima, vamos dizer assim, de solidariedade, de cordialidade, né? E era muito inquietante para o Bert olhar para aquela tribo que era considerada atrasada e verificar que as pessoas ali se davam tão bem, né? Ao contrário da civilização né? Que era como a gente conhece hoje, basicamente uma batalha entre cada pessoa que compõe essa civilização. Então ele foi observando e ele, além da teologia, né, que ele estudou bastante, ele estudou filosofia, ele estudou a terapia do trauma, a psicanálise, a hipnoterapia. Ele foi galgando vários conhecimentos para cada vez mais conseguir enxergar o ser humano na sua totalidade. Então, através dessa bagagem que ele recebeu, que ele foi galgando, ele pôde olhar para aquilo que estava acontecendo, aquele fenômeno que estava acontecendo, com esse olhar ampliado. E dessas observações, ele vai falar o seguinte: que em todo relacionamento humano, todo e qualquer relacionamento humano, ele é pautado por três regrinhas básicas, né? Muita gente chama de leis, né? As leis do amor. Mas quando a gente fala de lei, tem um caráter assim um pouquinho, né? Vamos dizer assim, pesado, né? Eu falo assim, é uma regra, tipo assim, é o como usar, o manual, né? Quando você compra um celular, vem um manual, e o manual fala, faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo, né? Então, o manual vai te dizer qual que é a melhor forma de você utilizar aquele equipamento. E o que o Bert vai trazer é o seguinte: existem regras que elas permeiam os relacionamentos humanos. E quando você consegue observá-las e segui-las, esses relacionamentos humanos, eles trabalham com bastante equilíbrio, com bastante harmonia, né? A primeira lei ou a primeira regra que ele vai falar é a regra do pertencimento. Nós somos seres gregários, né? Então, nós temos uma profunda necessidade de pertencer a alguma coisa. A gente não consegue ficar isolado, nós não somos uma ilha. A gente não consegue ficar isolado do mundo. A gente pertence. Até porque o fato de a gente pertencer a alguma coisa nos protegeu durante milhares de anos. Aquela pessoa que era colocada para fora, por exemplo, de um clã, para fora de uma vila, provavelmente ela ia morrer. Ela morreria com os animais, com a falta de comida, assim por diante. Então, dentro da nossa célula, dentro da nossa memória celular, existe essa regra mesmo de que a gente precisa pertencer. O pertencer significa mesmo sobreviver, vamos colocar assim. E essa regra é tão forte, mas tão forte, que muitas pessoas preferem pertencer do que sobreviver. É uma coisa muito assim, muito forte. E é muito claro ver isso. Você vê pessoas, por exemplo, Acho que travou aqui. Consegue me ouvir, Isis? Acho que caiu.
Vou mandar o convite novamente para o Isis. Bem-vindo a todo mundo. Espero que vocês estejam gostando. Opa, A caiu. internet está dando. Tá. Acho que a nossa conexão não está muito interessante, né? Ah, voltou agora. Vamos continuar. Legal. Até que parte eu me consegui fazer entender aí? Eu acho que tu parou na parte do pertencimento, aí tu começou a desenvolver a Ah, sim. ideia e aí travou. Isso. Então, eu estava dizendo o seguinte, que essa regra, esse impulso, né, de pertencer, ele é muito mais forte do que da sobreviver. Aí o exemplo que eu estava dando é justamente isso. Existem algumas pessoas, por exemplo, que por pertencer a um clã, por pertencer a uma religião, por pertencer a um grupo, ela não aceita medidas comuns a outras pessoas. Então, um caso muito interessante hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem um grupo nos Estados Unidos que eles são contrários a tomar vacina, tá? Porque a vacina está sendo feita por um grupo contrário. Então, eles preferem sofrer, né, as adversidades da doença do que tomar a vacina, né? E, logicamente, que essa doença que nós estamos tendo ela é muito, muito, muito forte e provavelmente leva à morte. Então, é Aham. nesse sentido que eu estou falando. Às vezes, por exemplo, uma determinada pessoa ela não se permite uma transfusão de sangue porque o clã dela não aceita isso. Então, o pertencimento é muito forte. Ela prefere continuar pertencendo do que sobreviver. Tá? Nossa. Essa é a primeira regra. Tá? E o primeiro sistema, por isso que a gente chama de sistêmico, né? O primeiro sistema que a gente participa é o sistema familiar. Quando a gente vem para essa experiência terrena, a gente vem, primeiramente, num sistema familiar. Quando a gente chega no sistema, o sistema já está pronto. Né? Para que a gente venha para cá, a gente precisa, impreterivelmente, de um pai e de uma mãe. Né? E os pais e mães já estão constituídos. Eles já têm histórias, eles já têm crenças, culturas, já têm pertencimentos. Então, quando a gente chega nesse sistema, a gente traz, né, é brindado com todos esses conteúdos. Isso é verdade. Né? E aí a gente começa a absorver tudo, né? Tanto as coisas boas quanto ruins. Tudo que a gente aprende ali, muitas vezes a gente acha que é o correto, mesmo que não seja, porque foi o que foi nos Exatamente. passado, dentro daquela família, aí depois tem mais a sociedade envolvida, aí tem as leis mesmo de justiça mesmo, né? De não matar, não Exatamente. roubar, então tem muita coisa envolvida. A gente acaba, então, se inserindo num sistema e sendo obrigado a conviver com aquilo e muitas vezes sem nem poder ter a sua própria opinião. Ah, eu faço tal coisa porque todo mundo faz ou porque é normal. Exatamente. E é muito interessante isso, como eu falei, como a gente já nasce nesse sistema, esse sistema já está pronto, nós, inconscientemente, nós temos uma profunda honra a esse sistema. E é muito interessante porque eu posso até perguntar, você já tentou brigar com a sua família? Já viu como é pesado a gente brigar com a família? Então o clã, ele tem uma força muito grande em nosso psique, vamos colocar assim. Né? É lógico que a estrutura do clã ela também é voltada para a proteção daqueles que pertencem. Né? Eu não estou aqui também ogerizando o sistema familiar, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, que a gente traz essa informação, e como você falou, muitas coisas a gente desconhece, mas já está dentro da gente. Então eu costumo brincar. Se você nasce numa família flamenguista, você já é flamenguista. Ah, Não tem como. Você já está no meio. Né? E é muito difícil para você chegar no seu pai e falar: Ó, pai, não quero mais ser flamenguista. Agora eu quero ser outra coisa. Entendeu? verdade. Tá? Mas é possível. É possível fazer isso. O que eu estou só falando aqui, como o pertencimento ele é tão arraigado, né? A gente, por honra a isso, a gente prefere pertencer. Então, muita gente
prefere continuar a ser flamenguista do que, de repente, fazer uma opção diferente. A gente costuma obedecer muito fortemente o nosso clã, o nosso sistema familiar. Isso me faz Né? lembrar bastante também religião, né? Tem muitas religiões que são muito extremistas e às vezes isso causa até a morte dos próprios integrantes da religião, morte de outras Muito pessoas. isso, Então, exatamente. isso me veio bem forte na cabeça, assim, não só a família, mas também no clã, no sentido religioso, de ser tão forte aquilo que a pessoa abre até mão da própria vida em prol de honra, em prol de ser bem aceito naquele grupo. Exatamente. Isso, é aquela história de filhinho de peixe, peixinho é. Nós trazemos, até porque, veja bem, é uma coisa bem interessante. Nós, eu, você, qualquer pessoa, eu sou constituído de metade do material do meu pai e metade do material da minha mãe. Está aqui. As minhas células têm essa informação, né? Mas quando você vai além disso, você percebe, por exemplo, que a sua mãe também tem 50% do material da mãe dela e 50% do pai dela. E se você for indo, você vai ver que quantas pessoas foram necessárias, quantas pessoas contribuíram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Né? Então, é uma carga, é um conteúdo, é um conjunto de informações muito grande que a gente traz para a gente. Mas, assim, mais proximamente, a gente vai dizer que o nosso pai e a nossa mãe continuam com a gente, porque nós temos esse material comum, né? E é muito interessante, por exemplo, que quando você briga com seu pai, na verdade você está brigando com você. Nossa, Uma nunca parte tinha de você pensado aí, nisso. né? Então, olha como que a coisa é um pouquinho mais abrangente. Ah, Quando você está brigando com a sua mãe, você também está brigando com uma parte sua. E o Bert Helling vai falar uma coisa muito interessante, por exemplo. O sucesso tem a cara da mãe. Né? Muitas pessoas, por exemplo, se queixam que não conseguem, não consigo relacionamento, não me dou bem com o dinheiro, a minha saúde é péssima. Aí você vai ver a relação dela com a mãe, não é lá essas coisas. não, Eu não consigo, que né? curioso Eu isso. não consigo. E ele chega a citar como ele chegou nessa conclusão de ser a mãe e não ser o pai em relação ao sucesso? Não, exatamente. O Bertin, ele trabalhou bastante com observação mesmo. Né? Todo o trabalho dele é um trabalho de empirismo, de observação mesmo do fenômeno em si. Então, ele vai falar das experiências que ele trouxe, né? Que chegaram até ele. E ele verificou, não em uma, duas, três, mas mais de 10.000 constelações que ele fez. E ele verificou que muitos problemas que nós temos em relações, nos relacionamentos com outras pessoas, no relacionamento com o dinheiro, no relacionamento com a saúde, tem a ver com essa nossa relação com a mãe. Então ele tem essa frase: o sucesso tem a cara da mãe, porque a mãe nos dá a nutrição, né? A gente passa grande parte da nossa vida colada com a mãe, recebendo amor, recebendo carinho, recebendo alimento. E isso nos sustenta, né? O pai ele vai chegar um pouquinho depois, e o pai ele vai abrir o mundo para a gente, né? A figura do pai, então, ela abre, né, as oportunidades do mundo. É o pai que leva o filho para o mundo, nesse sentido. Então, o sucesso tem a cara da mãe e o mundo tem a cara do pai. Que No legal. sentido que a nossa relação com a nossa mãe e a nossa relação com o nosso pai determinam muitas coisas na nossa vida. Né? Freud já dizia isso, mas o Bert ele vai ampliar um pouquinho mais esse conceito. Uma correlação bem direta mesmo, bem direta. Né? E em relação ao pai, então, é essa abertura do mundo de uma maneira geral ou algum aspecto específico, assim? É, nós estamos reduzindo o conceito a uma frase, né? Aham. Então, toda redução é perigosa. Em consideração, no caso. Né? Mas eu costumo dar um exemplo muito significativo. Existe uma fase da criança, né? Talvez você já tenha observado, uma criança de está começando a andar, ela estava caminhando e começa a dar os primeiros passos. É muito significativa essa experiência, né? Então a criança ela começa a dar os primeiros passos. O que ela faz? Ela dá um passo, dá o segundo passo e ela olha para trás. Ela busca quem? O pai e a mãe.
né? Se ela vê os pais e vê o pai e a mãe ali presente com ela, ela dá o terceiro, quarto passo. E aí ela vai indo para a vida. Através desse, não precisa fazer nada, os pais não precisam estar ali, né, corujando a criança, simplesmente olhando para ela. Então, a criança sentindo essa presença amorosa do pai e da mãe, ela ganha confiança na vida e ela vai para frente. Você já deve ter conhecido, sei que você ainda é bem jovem, mas já deve ter conhecido pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade em escolher uma roupa, em tomar uma decisão, né? Pessoas que, mesmo já adultas, têm que ter alguém do lado para escolher por elas. Então, são aquelas crianças que não conseguiram essa permissão, vamos dizer assim, para ir para frente. Nossa, Né? que Então, diferente tem umas assim. correlações muito significativas mesmo. Né? E essa constituição, né, dessa, da nossa característica enquanto seres está aí, nessa construção que a gente foi fazendo durante toda a vida. Né? O Hilário Trigo, por exemplo, ele tem uma frase fantástica, né, que eu gosto muito de repetir, e ele fala o seguinte, olha, e o adulto aparecerá. Então, o que acontece muitas vezes é que nós temos pessoas com corpos adultos, pessoas que já cresceram fisicamente, mas estão presas na criança. É aquela criança birrenta. Você provavelmente já deve ter visto criança birrenta, né? Aquela que dá show no Já. supermercado, né? Mas você já viu adulto birrento? Já, já vi. O adulto birrento é aquela criança birrenta que não cresceu. Que loucura! Eu já tive essa Então, impressão, muito mas conexão. eu não sabia dizer o que, que era. Eu não sei se era uma pessoa que foi muito mimada ou que nunca ouviu, não. Exatamente. Um exemplo, por exemplo, tipo, aquela criança, por exemplo, que nunca teve um não, que para ela tudo foi permitido, ela podia lá. E hoje, infelizmente, a gente vê muito isso. Crianças que mandam nos pais, crianças que dão tapa em quem está na frente. Então, são crianças que não têm limites. Não foram apresentados os limites para ela. Imagine essa criança com o poder na mão. O que ela vai fazer? Ela, nossa, ela vai fazer o que ela E bem nós temos entendeu exemplos. e não vai muitas vezes nem pensar no outro, né? Nós temos exemplos. Isso é Então, é só verdade. você olhar para o adulto, você olha para o adulto e você percebe em que fase da criança ele está agarrado, como diz o pessoal, está agarrado naquela fase. Não soltou ainda. Né? E a constelação ela pode ajudar nisso, em fazer a pessoa dar esse start de vamos crescer, vamos Exatamente. largar disso. E olha que nós estamos falando só da primeira regrinha, né? Que é o pertencimento. Isso também é pertencimento. Né? Tá? E a constelação vai trabalhar justamente com isso, com esses aspectos inconscientes. A pessoa não sabe por que ela está fazendo aquilo. Ela está repetindo um padrão. E todo padrão ele é inconsciente. Né? Por que você está fazendo isso? Não sei. Aprendi assim. Né? E são pouquíssimas Então, a pessoas que constelação. prestam atenção nos próprios atos, né? Isso aí eu já me lembro yoga, da gente estar sempre tanto no Exatamente. tapetinho ali praticando, quanto na vida e observando as nossas atitudes de uma maneira geral, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, como a gente está se portando perante ao mundo. Eu acho isso muito Exatamente. fantástico, porque eu sempre gostei disso. E eu acho que isso aí é um link bem legal da constelação com o yoga, de estar o tempo todo observando ali por que, que eu tô agindo dessa forma, por que, que eu fiquei com raiva, será que não é um padrão? Exatamente. E é legal. Né? Eu costumo falar que todo o trabalho da constelação, logicamente é minha opinião, tá? Na minha opinião, todo o trabalho da constelação é justamente trazer a consciência para aquilo que está acontecendo com você. Né? A gente vai olhar para aquilo que está acontecendo. Então, eu costumo frisar bastante, eu sou bem categórico. Olha, a constelação familiar não vai curar ninguém, a constelação não vai resolver o problema de ninguém e não vai dizer o que é certo e o que é errado. A única coisa, né, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar única coisa, não é isso, né? Mas o trabalho todo da constelação é trazer consciência para aquilo que está acontecendo. E uma vez que você tome consciência, aí você pode escolher se você continua fazendo a mesma coisa ou não.
Que né? maravilhoso. Na yoga, na yoga nós temos aquele conceito do samskara, né? Se eu não me engano, que são os hábitos, né? Sim, Né? Então, é a mesma coisa. A pessoa está habituada a fazer tal coisa e ela nem percebe que faz. Mas no momento que ela toma consciência que aquele hábito, aquela postura que ela tem, ela faz, ela pode mudar, se ela quiser, né? isso me lembra Então, até um link que eu faço também nas aulas, que é dentro do yoga, segundo Patanjali, que foi um dos estudiosos bem antigos lá da Índia, que definiu alguns passos do yoga. Ele diz que as posturas, né, que são os asanas, as posturas físicas que a gente faz durante a aula, sim, é para ser um caminho para a iluminação. Não para a pessoa se tornar um monge, alguma coisa assim, mas é uma iluminação em vida mesmo, de estar o tempo todo sim, observando cada caminhada, cada passo, cada evolução. Isso que tu me falou me fez lembrar exatamente. bastante isso, porque a gente consegue, por exemplo, estou fazendo uma postura que exige da minha flexibilidade. Eu percebo que talvez eu não tenha tanta flexibilidade ali. Será que a minha flexibilidade Exatamente. mental não tem relação também? Será que talvez não seja algo relacionado à minha família, à minha criação, a, aos costumes ao qual eu fui exposta? Eu acho isso muito legal, muito fantástico, porque você consegue perceber com pequenos detalhes a flexibilidade, a resistência, a força, e você consegue ir moldando. Peraí, se eu não tô com flexibilidade física, como é que tá o resto da minha vida no quesito flexibilidade? Então, eu acho isso bastante importante também para a pessoa se tocar, observar a vida dela. Muitas vezes a gente só vai perceber, por exemplo, a questão da flexibilidade numa postura. Ou quando você precisa ter alguma coisa Exatamente. no chão e sente mais dificuldade. E aí que muitas vezes a gente percebe que talvez falte flexibilidade em outros aspectos da vida também. Então, isso é muito Exatamente. importante. É sair da zona de conforto, é observar os hábitos e ver o que é bom manter e o que não é bom. E eu costumo falar o seguinte: para a gente fazer isso, precisa ter coragem, né? Porque você está acostumado com essa zona de conforto, você está acostumado com aquilo que você sempre faz. Então, para você sair disso, exige um pouco mais de energia, um pouco mais de força de vontade, né? Enfrentar os É medos muito também, porque a zona de conforto é muito crítico. confortável, é muito boa, você já sabe tudo que está acontecendo ali, já sabe o que é ruim, o que é bom, sabe como lidar com aquilo. E ir para uma situação em que você não sabe o que esperar, o que te aguarda, muitas vezes é assustador, né? Mesmo que sejam pequenas Muito. atitudes, que você sabe que vai mudar um pouquinho a sua vida, não seja algo muito drástico, já assusta muitas pessoas. Eu percebo isso nas minhas aulas. Muita gente, às vezes, até se nega a fazer algumas coisas, algumas práticas da aula, por conta disso. Ah, mas eu sempre fiz isso a minha vida inteira, tá? Vamos começar a pensar ou ver a vida de uma outra forma, talvez se abrir um pouquinho mais para as Exatamente. outras possibilidades. Porque a vida, eu acredito, isso é meu pessoal mesmo. Eu acredito muito que a vida é a gente estar o tempo todo saindo da zona de conforto. Porque é quase impossível a gente evoluir ou crescer como ser humano, como consciência, estando na zona de conforto. Tu já aprendeu tudo o que tinha para aprender ali, o que você vai aprender de novo? O que você talvez possa acrescentar para o mundo, para as pessoas? Então, eu acredito que a constelação também traz esse start para a Sim, pessoa, de perceber bastante. se meu pai e minha mãe fizeram Eu, isso e eu fizer isso, eu também vou ter o mesmo resultado, um exemplo. Mas quem sabe se eu olhar essa exatamente. situação de uma outra maneira, será que o meu resultado não muda? Eu vejo isso num amigo meu, que ele me contou que ele já passou por constelação e ele percebeu que ele tinha alguns problemas com o pai dele, com a mãe também, e que depois que ele fez a constelação, ele se tocou, ele nem sabia o que era. Ele sabia que não se dava bem, mas não sabia o porquê. E na constelação ele conseguiu perceber e conseguiu melhorar essa relação com os pais e a vida profissional dele deslanchou, assim, melhorou muito em pouco tempo. E aí eu até perguntei o que aconteceu, né? Que tua vida melhorou tanto. Daí ele falou, ah, é constelação, eu melhorei a relação com meu pai, com a minha mãe. E eu achei isso fantástico. Como pode mudar isso? Só de girar uma chavezinha ali, de você perceber, e aí você começa a já conseguir mudar a sua vida. É o que a gente chama de tomada de consciência. Não é a constelação em si, mas é a tomada de consciência. É quando a pessoa toma consciência daquilo que ela está fazendo,
ela tem a possibilidade de escolher se ela quer continuar fazendo o mesmo ou não, né? É uma possibilidade. O Bert vai falar muito isso. A constelação é uma grande possibilidade, tá? Não é porque você vai participar. Eu tenho várias pessoas que participam de sessão de constelação e continuam do mesmo jeito. Então, é um compromisso dela com ela mesma. Não tem a ver comigo como constelador, não tem a ver com a constelação em si. Mas o compromisso dela, se ela quer mesmo mudar ou não. Porque, como você falou, nós estamos numa zona de conforto, então aparentemente a gente sabe, né? A gente acha que sabe aquilo que vai acontecer. A gente nunca sabe, né? Mas a gente tem essa ilusão de que sabe, né? Então fica confortável, né? Legal. Para sair dessa zona de conforto, você precisa mesmo encarar lá os nossos monstrinhos internos, Isso me lembra né? também engenharia agora. A termodinâmica, que tudo tende à entropia, né? E se a gente não faz um esforço, vai Sim, tender ao caos, vai tender para um lado que não é tão bom. exatamente. Então, a partir Uhum. do momento que a gente se permite sair da zona de conforto, a gente vai ter que fazer um esforço ali, uh, como eu posso falar? Não sei nem se seria um esforço, seria realmente estar aberto às possibilidades que vão vir e entender que talvez não seja tão fácil fazer aquele movimento para mudar, mas que o resultado vai ser importante como um todo para a pessoa, para a vida da pessoa, para evoluir em vários aspectos. Eu vejo isso como no meu amigo, que eu te comentei, e vejo isso em outras pessoas também que eu converso, que me falaram que mudou a vida realmente quando fez a constelação, teve essa tomada de consciência e resolveu sair da zona de Sim, conforto. Nenhuma me disse que foi fácil, pelo contrário, foi bem, muitas vezes até doloroso, porque às vezes é assuntos muito complexos, né, que deve ser mexido, sim. mas é aquela coisa, se a pessoa quer resultados novos, ela vai ter que fazer coisas novas para ver aquela mudança. Então, como tudo na vida, se a gente não se movimentar para fazer aquilo mudar, melhorar, não vai cair no colo. Não adianta rezar, não Então, adianta fazer nada que não vai acontecer mágica. é verdade. Mas é verdade. E é muito interessante você falar nisso, que, por exemplo, a gente conhece no Brasil, né, constelações familiares, né, constelações sistêmicas. Mas essa não é, na verdade, o nome original, né? O nome original, ele, em alemão, significa posicionamento, postura, né? Então, quando Bert cria, no caso, as constelações, o nome original, em alemão, significa posicionamento. Como é que é o seu posicionamento dentro desses sistemas, Que né? legal! E por Então, que tem, traduziram tem para uma diferença muito. constelação assim? Houve uma falha de tradução, porque passou primeiro para o inglês, e do inglês veio para cá, e o nome constelação ele apareceu com mais fácil, mais palatável, né? E ficou, acabou ficando. Mas o importante, na verdade, é justamente isso. Numa constelação, a gente vai olhar para o nosso posicionamento em frente a todos esses sistemas. E nós estamos imersos em vários sistemas. O primeiro é o sistema familiar, mas depois vem o sistema escolar, depois vem o sistema profissional, aí vem o sistema político. Então, nós, a todo momento, nós estamos intercambiando os sistemas. Mas o núcleo central da nossa estrutura, da nossa psique, é o sistema familiar. É onde começa tudo, A gente né? começa tudo, exatamente. Então, invariavelmente, a pessoa pergunta, mas em constelação tudo acaba na mãe? Tudo acaba no pai? Eu falo, não, tudo começa no pai e na mãe. Então, a primeira pergunta que geralmente a gente faz é como é que é a sua relação com o seu pai? Né? E, invariavelmente, a resposta é assim. Né? Já vou dizer qual que é a resposta padrão. Ah, é Deus no céu e mamãe na terra. Mas essa é uma resposta da cabeça, do cabeção. No coração, a coisa não está tão bem assim. Tá? Então, a gente acha, essa zona de conforto. A gente acha que está bem, mas essa zona de conforto ela está ancorada em pilares bem frágeis, que a qualquer momento podem ruir. Tá? E a constelação também é muito interessante, porque ela faz com que a gente olhe para a situação com outro olhar. Como eu falei para você, quando você olha para você, você percebe que para que você tenha, que esteja aqui falando comigo, muitas pessoas contribuíram. Isso é Então a gente não faz julgamento.
a gente não faz crítica em relação ao que passou. Aquilo que passou, passou. Aconteceu como tinha que acontecer, como foi possível de acontecer. Eu não tenho como julgar meus pais. Quando eu nasci, os meus pais já eram grandes. Como é que eu, na minha arrogância, vou achar que eu sou melhor que meu pai, que eu sou melhor que a minha mãe? Ou que eu sou melhor que meu bisavô, meu tataravô que de repente traficava escravos? Quem sou eu para julgar? Eu não estava naquela situação, eu não estava na pele deles para saber o que aconteceu. Então, em constelação, a gente não faz julgamento. A gente olha para tudo aquilo que aconteceu e a gente dá lugar no coração para aquilo que aconteceu. Simples assim. Né? É simples, mas não é fácil. Já me veio duas perguntas na cabeça agora sobre isso que tu falou. Em relação, uma Né? é em relação a, eu te procurei, por exemplo, para fazer a constelação. Um exemplo, meu pai e minha mãe já faleceu. Como eu faço essa constelação em relação a eles, essa mudança de pensamento até de visão, muitas vezes arrogante, de achar que eu sou superior ao meu pai ou à minha mãe em algum aspecto? Não tem problema, porque pela física quântica a gente sabe que não existe tempo nem espaço. Né? E nós temos muito mais do que isso. Como eu falei para você, o seu pai e a sua mãe continuam em você. O que morre é o corpo físico, Eu também acredito mas o nisso. resto tudo Uhum. continua em você. E é por isso que eu estou falando, que quando você está brigado com seu pai, quando você tem uma questão com seu pai, na verdade você está boicotando você mesmo. Você não está permitindo que o fluxo da vida que chegou até eles, passou por eles e veio até você, continue. Porque quando a gente briga, a gente interrompe esse fluxo de amor. Né? É por isso que eu falei, a gente não briga com o nosso clã. A gente acolhe, a gente respeita, a gente dá lugar, porque tem importância. Tá? Então não é questão de apagar, não, meu passado foi sombrio, vou apagar. Não, não é isso. Graças a esse passado sombrio, você está aqui hoje. Muitas vezes a gente não seria o que A seria folha aí. agora se não tivesse passado por tudo isso. Exatamente, Eu também penso isso. exatamente. Ó, a minha prof As experiências de são importantes. francês aqui mandando comentário, falando que o assunto constelação tá chamando ela. Várias pessoas têm comentado, todo canto tem aparecido, eu acho que é um chamado. Eu ia Ela é traduzir. bem-vinda. Bem-vinda, Prof. Cris. E você vê que, por exemplo, nós estamos ainda na primeira regra de relacionamento, e já tem todo esse rebuliço. Isso porque não esgotamos o assunto. Existe uma coisa muito interessante também nessa relação da gente com o nosso sistema familiar, é que quando a gente nasce, nós no estado de criança, nós temos um amor incondicional. Tá? Nosso amor está aberto. Então a gente olha para o nosso sistema com muito amor. E muitas vezes a gente olha, as crianças fazem isso. Nós já fizemos isso e às vezes até continuamos fazendo. A gente olha para a dor do sistema e a gente quer, na inocência, nesse amor incondicional da criança, a gente quer curar esse sistema. Muitas vezes, né, em situações, por exemplo, você olha para o sofrimento da mãe e você fala, enquanto criança, mãe, eu morro por você, eu faço isso por você. Então a criança, ela assume um compromisso que é muito maior do que ela, porque é um compromisso em relação aos pais. E aí você vê que o adulto continua, como você falou, repetindo alguns padrões que não sabe por quê. Né? De repente já fez várias faculdades, já fez isso, fez aquilo, mas ela não consegue ainda olhar para isso que está acontecendo na vida dela. Né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, daquele dedo podre. Já ouviu falar de dedo podre? Já, nossa! Né? Então a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas é justamente a vinculação que ela fez em relação ao sistema familiar. Tem um caso muito interessante, porque a constelação familiar ela abrange vários sistemas. E como você falou, tem, né, o sistema empresarial, a gente pode fazer uma constelação empresarial, a gente pode, e tem muito campo para isso, por exemplo, na escola, nós temos a pedagogia, né, sistêmica, que a gente tem um olhar diferenciado. Né? Eu trabalho, por exemplo, eu faço atendimento no SUS,
com constelação. Então, a constelação ela está mesmo assim ampliando, né, essas opções em relação ao atendimento. Mas tem um caso muito interessante na sistemática educacional para você entender esse conceito, né? Numa determinada sala de aula, a professora estava fazendo chamada, né, chamando os alunos para ter, e chegava no aluno, a aluna não respondia. Passou um primeiro, um segundo dia, terceiro dia, a professora, que já tinha esse olhar sistêmico, foi lá, se pautou, né? Eu até contei isso numa outra live, mas eu vou contar de novo para quem não ouviu. Ela pegou, né, se pautou no mesmo nível do olhar da aluna e falou: por que você não respondeu a chamada? Você é muda? Você tem alguma dificuldade? Aí os coleguinhas do lado falaram: professora, ela não é muda, mas a mãe dela é muda. Nossa. Olha a coisa. Aí essa professora que já tinha essa noção, né, dos conceitos sistêmicos, olhou para a cara dela, nos olhos dela e falou com muito amor, com muito respeito: olha, sua mãe tem uma deficiência, uma dificuldade no falar, mas você não tem. Você está aqui. E eu tenho certeza que a sua mãe vai se alegrar muito se aqui e na vida você se expressar. Ela não pôde, por algum motivo que a gente não sabe, ela não pôde fazer isso. Mas você pode. Você tem condições. Aqui você pode, né? E aí, a partir desse dia, nos outros, a aluna começou a responder a chamada, começou a se integrar com os alunos. Que Então, lindo. é uma visão diferenciada da coisa, porque a gente traz o sistema familiar da pessoa. Então, quando eu olho para você, eu não estou olhando só para você, eu estou olhando também para os seus pais que estão aí atrás de você, porque através do encontro dessas pessoas maravilhosas, você está aí, né? Isso é verdade. Então, a gente vai ampliando um pouquinho mais, né? E em relação à escola, por exemplo, muitos problemas que acontecem na escola não são problemas da escola, são problemas justamente do olhar da criança para o sistema familiar. Então, nós temos dislexia, dificuldade de aprendizado, TDAH, autismo, um monte de coisa que são sintomatologias não da escola, mas do olhar da criança para o sistema familiar. E a criança faz isso. A criança olha para isso. A criança olha para aquelas pessoas que foram excluídas do sistema. Ou seja, aquelas pessoas que, por algum motivo, tiveram esse direito de pertencer alijados. E, infelizmente, a gente faz isso diariamente. Hoje, por exemplo, muitas pessoas que são homossexuais são expulsas da família. Ainda hoje, por exemplo, meninas que engravidam são expulsas de casa. Se você, de repente, tem uma doença mental, você é expulsa de casa, entendeu? É como se eu olhasse para aquela pessoa e falasse: não, você não tem o direito de pertencer, né? Mas a consciência de grupo, essa consciência maior, ela nos diz que todos pertencem e todos são importantes. Ninguém pode ser excluído. E as crianças olham para essas pessoas que foram excluídas. Aí você vai ver, a criança repete o mesmo sintoma, por exemplo, daquele avô que ninguém quer falar, daquele tio que era alcoólatra. De repente a menina começa a fazer coisas, por exemplo, que eram iguais à bisavó, que de repente foi obrigada a se prostituir e assim por diante. Isso me lembra uma Então a criança. história que minha mãe me contou de um tio que ele é gago. E eu perguntei para ela por que ele era gago, né? O que já tinha acontecido. Ela falou que, estranhamente, ele, quando era criança, começou a repetir um padrão de um tio, uma coisa assim. E aí, quando foi ver, não conseguiu mais falar normal, sem a gagueira, interiorizou aquilo para ele e, devido que ele tinha sido exposto quando criança, ele levou para a vida dele. E quando tu começou a contar isso, me veio isso na cabeça de como a pessoa e os filhos, as crianças absorvem muito aquilo que elas são expostas, o ambiente, a família. E, nossa, nunca tinha parado para pensar dessa forma, assim. E são muitos conteúdos. Isso a gente está falando de algum aspecto, mas, por exemplo, dentro, né, logicamente, da fenomenologia, hoje nós temos a epigenética, que já trabalha bastante isso. A gente sabe que a criança,
desde o momento da concepção, ela já está conectada com tudo que está acontecendo, né? Então, nós, desde que nós fomos concebidos, nós estamos escolhendo informação desse sistema. Eventualmente, se na barriga da mãe, né, a mãe, por exemplo, ouve o pai falar que ela precisa abortar, isso se reflete internamente na criança, porque ela percebe essa situação, ela percebe o perigo, ela tem que lutar pela vida, né? Tentativas de aborto, por exemplo, fazem com que a criança tenha uma reação. E tudo isso vai se refletir em como ela opera no mundo, né? Se uma criança, por exemplo, ela percebe que a própria mãe está tentando matá-la, né? Uma vez que ela nasce, a reação dela vai ser muito provavelmente de distanciamento em relação a essa mãe, né? E aí muitas pessoas se sentem perdidas, muitas pessoas se sentem deslocadas, muitas pessoas não encontram o seu lugar e não sabem o que está acontecendo. Não Nossa. sabem qual foi a decisão que ela tomou enquanto criança que produz isso aí. Isso, logicamente, estou falando de uma vida só, mas se a gente pode explorar também para outras vidas, não vem ao caso. Mas para você ver que existem muitos conteúdos inconscientes que a gente colocou para dentro Uhum. e não está olhando. Isso é Né? verdade. Olha, colocaram um comentário aqui, deixa eu até olhar. A Jessie, eu acho que é assim que se pronuncia. Doença mental, Esquece. você é visto como um ser de outro mundo dentro da família. São Exatamente. poucas pessoas que te Isso, entendem. Isso é verdade. Eu é tenho verdade. alguns parentes que sofrem muito com isso. Dentro da família nem tanto, mas sofrem na rua das pessoas não compreenderem, não aceitarem, muitas vezes olharem como se aquela pessoa fosse um ser de outro mundo, fosse algo anormal e não é anormal. A gente tem que aprender a ser mais Ainda hoje. inclusivo, aceitar as diferenças, as igualdades e tratar todo mundo igual. E isso aí também me remete ao que tu falou de outras vidas também. A gente não sabe o que está envolvido em toda aquela situação, aquele sistema. Então, o julgamento eu acho que não é a melhor opção. A gente não sabe o que aquela pessoa passou, não sabe o que ela viveu, não sabe o que está acontecendo ali. Então, eu levo isso para mim também. Eu, o tempo todo eu tento acolher as pessoas, independente da situação. Muitas vezes é difícil, muitas vezes quando a gente para ver, a gente já está julgando. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre cuidando ali para não ficar realmente julgando as pessoas sem saber o que está acontecendo, sem saber o que tem por trás, sem saber o que ela foi exposta. E principalmente na família. Como tu falou que tudo começa na família, eu vejo em relação aos meus pais. Hoje eu já tenho outra mentalidade, mas já me aconteceu várias vezes nos outros anos de eu julgar meu pai ou minha mãe por alguma atitude e ficar brava e falar A que o gente que me faz. aconteceu era culpa deles. E hoje eu vejo que não é, mas na época né, eu tinha colocado na minha cabeça que era culpa da minha mãe, culpa do meu pai, ficava brava, ficava emburrada. E como a gente tem esse hábito ruim de procurar alguém para culpar, de não entender, de se vitimizar, de muitas vezes não assumir os próprios erros, né? Eu falo isso agora porque eu já fiz tudo isso também, e agora que eu tô começando a perceber esse padrão e também percebo esse padrão entre as pessoas, que às vezes é difícil a gente assumir o próprio erro, assumir que muitas vezes o que a gente está tendo na nossa vida não necessariamente tem influência de outra pessoa, e sim somos nós apenas ocupados e que a gente está procurando alguém para pôr a culpa. Sim, exatamente. E se você for pensar de maneira bem lógica, a gente não sabe, meu. A gente não sabe de nada, não sabe de nada. A gente tem uma vaga ideia do que pode ter acontecido ainda com aquele olhar que a gente tinha. Eu, por exemplo, eu sou de uma família de 10 filhos, né? Eu sou a rapa do tacho, eu sou o pré-caçula. Então, eu não tenho nem ideia do que minha mãe passou, do que ela foi obrigada a fazer, quais foram as renúncias que ela teve que fazer, as decisões que ela teve que tomar, né? O sacrifício, a luta, as dores. Eu não sei de nada. Então, como é que eu posso, na minha pequenez aqui, me julgar melhor do que minha mãe ou melhor do que meu pai? É uma profunda arrogância. Muito. É uma profunda arrogância. Então, a constelação ela vai nos trazer um pouquinho de luz nisso e falar, olha, se você está aqui, né, é porque deu certo. Deu certo, né? Ó, temos De mais alguma forma deu perguntas. certo.
Temos mais perguntas Pode aqui. fazer. A Aproveita Estevam aí. de Moraes falou o seguinte: me encaixo nessa abordagem. Filho rejeitado pelo pai. Tem ansiedade, depressão, adicto em Rivotril e cervejinha. Isso. E é muito sintomático isso. Porque nós, assim, a gente precisa do olhar do pai, a gente precisa do olhar da mãe. Fazem parte da nossa constituição. Até porque, assim, fisiologicamente, nós somos a continuação dos nossos pais. Tá? Mas é muito interessante também a gente, de repente, olhar para os nossos pais e entender que eles fizeram o melhor que eles podiam. Tá? Você não sabe, de repente, se seu pai não recebeu o abraço do pai dele. Né? Você não sabe se sua mãe, de repente, não ganhou o colo da mãe dela. Né? Então, a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Talvez ele não tenha podido fazer isso. E a gente sabe que até pouco tempo atrás, a infância era muito pequenininha. Ah, depois dos 5 anos, a criança já ia para trabalhar mesmo, ia ajudar os pais. Né? Hoje nós temos, graças a Deus, uma infância um pouquinho mais prolongada, em que você tem brinquedo, que você pode se associar, que você vai para a escola, mas é uma realidade muito recente. Uhum. É por isso que eu falo que a gente não sabe de nada. Você não sabe o que o seu pai sofreu, o que ele passou, né? Então não tem como julgar, tá? Exatamente. Então a constelação ela traz essa libertação no sentido assim, eu olho para o meu pai do jeito como ele foi, independente do que ele fez, mesmo que eventualmente, olha que coisa louca, mesmo que eventualmente ele só tenha me dado a vida, né? Só. Só a vida, né? Isso já seria magnífico, né? Isso é Tem verdade. um constelador que ele brinca muito e ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, olhe para a sua vida aí, vê tudo que você conquistou, né, os títulos, todas as honrarias, tudo que você já ganhou na vida, né, todos os, né, faz uma lista aí de tudo que você já, com seu próprio esforço, você já angariou. Aí a pessoa, tá, muito bem. Agora faz o seguinte, se eu disser que hoje você vai ter que devolver a sua vida para os seus pais, o que sobra? O que sobra? Nada. Nada, nada. Então, mesmo que eventualmente, talvez, porque a gente não sabe o que aconteceu, por que aconteceu, eventualmente esse pai só tenha dado a vida, ou essa mãe só tenha dado a vida, já significou para você muita coisa, porque você está aqui. Então, deu certo. As pessoas ficam presas no que deu errado Muito, e muito. se esquecem de olhar o que deu certo. Se você está aqui é porque deu certo. Pode Então, parecer um tome isso para você. caminho mais torto ou não, mas no fim das contas deu certo. Deu certo, deu certo. Né? Talvez precise corrigir algumas coisinhas, mas você está aqui. Você é a prova viva de que foi um sucesso. É verdade. E aí, Então, só isso. isso me vem a outra pergunta que Só eu já isso vou te também. fazer antes que eu me esqueça, que daí eu vou raciocinando junto e vendo um monte de coisa. É, quando eu faço, por exemplo, uma constelação para mim, para tentar observar os meus padrões, ver como é que está a minha vida, tendo ou não tendo relação diretamente com os meus pais, quando eu mudo a minha vida, automaticamente eu mudo de toda a minha família também ou não? Como é que funciona esse sistema? É uma pergunta muito interessante. Porque, como eu falei para você, nós estamos dentro de feixes de sistemas. Né? Uhum. Tudo que os nossos antepassados fizeram, eles fizeram da melhor maneira que eles podiam. Né? E talvez eles não tivessem condições de fazer uma outra coisa. Hoje você está podendo fazer. Né? Hoje, por exemplo, você é uma professora de yoga, você tem aí seu público, você tem suas potencialidades. Mas você está fazendo isso porque, de algum modo, aqueles que vieram antes de você te proporcionaram essa coisa. Né? Talvez, naquele momento, eles não pudessem ter essa autonomia, ter essa vanguarda, esse olhar para o futuro. Mas eles fizeram o seu melhor. Uhum. E com certeza, aí que é legal, eles com certeza, eles se alegram muito quando você consegue fazer. É a mesma história da criança, ela muda. A mãe não podia falar,
mas a filha pode. Então, com certeza, a mãe vai ficar muito alegre se a filha puder seguir em frente. Então, todos os nossos antepassados, eles estão vibrando pela nossa vitória. É, um, é, um, é uma visão torpe achar que os nossos antepassados querem a nossa morte, querem o nosso fracasso. Isso não é verdade, né? Os pais querem o nosso sucesso, né? E uma vez, então, que você está podendo olhar para isso, olha que legal, né? Quando numa constelação ou num trabalho outro, né, de consciência, você toma consciência daquilo que você está fazendo e você para de repetir um padrão, que você olha para aquela dificuldade, pronto. A partir daquele momento você não precisa mais repetir a história. Então, naturalmente, você está liberando os seus filhos ou os seus descendentes de repetir o padrão que você estava repetindo. E, naturalmente, também você libera os seus antepassados, porque agora eles podem respirar aliviados. Finalmente foi sanado. Então, olhando, tomando consciência da sua posição, daquilo que você está fazendo, você libera os seus descendentes e também, da mesma forma, você dá paz, dá harmonia, dá equilíbrio para todos aqueles que fizeram muito por você. Que Né? bacana. É uma liberação geral. Ó, É mais uma liberação perguntinhas. geral. Mais perguntinhas aqui. A Jessie falou Tá? que a constelação familiar faz com que reverenciamos nossos ancestrais em atitude de reconhecimento e de agradecimento. Gratidão. Bem isso mesmo. Achei Exatamente. bem bonito. E Muito interessante. muito interessante, muito libertador mesmo, porque você percebe que ninguém tem culpa. Todo mundo entrou como se fosse numa onda. Um passou para outro, passou para outro, Isso, passou para outro. Todo mundo foi repetindo aquele padrão, então ninguém tem culpa. Mas a partir do momento que não tem alguém mesmo. consegue cortar esse padrão, se for algo ruim, toda uma geração para frente consegue se beneficiar com isso. Então, realmente é Exatamente. maravilhoso. É muito interessante mesmo. E tem mais uma coisa, você só cuida do tempo aí para a Ah, gente é, não ser verdade. cortado muito. Tá? E tem uma coisa muito interessante, e a gente costuma falar, a maioria dos nossos problemas não são nossos. São problemas que nós estamos, por amor ao sistema, representando em relação àquele ancestral que não pôde olhar para isso. Hum, Né? Então, aquele bisavô alcoólatra, né, que não pôde olhar para aquilo, ele foi excluído da família. Então, eu, enquanto pertencente a esse sistema, eu vou olhar para aquele avô e vou me permitir ser alcoólatra também, para poder sanar, equilibrar essa, essa parte do sistema. Então, eu trago essa problemática na minha vida, não porque ela seja minha também, mas por amor ao sistema. Porque hoje, igual você, hoje você dá conta de resolver. Hoje eu dou conta de resolver. Então eu posso olhar para isso com carinho, com respeito. Né? Mas se eu não puder olhar, os meus filhos vão ter que olhar. Né? Nessa sintomatologia. que Né? bacana. Ó, o Estevam de Moraes também mandou outra perguntinha aqui. Meu filho tem um Olha que enorme legal. complexo de Édipo. Teria como corrigir com a constelação? Tá. É uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte: a gente não constela criança. Tá? Por quê? Porque na constelação, a gente vai fazer, não, a pessoa vai tomar consciência de alguma coisa e vai assumir uma decisão. Criança não tem como fazer isso. Então, quando uma criança apresenta uma sintomatologia, é como eu falei para você, ela estava olhando para uma dor do sistema. Tá? Não é necessariamente uma dor dela. Por amor ao sistema, por amor ao pai, por amor à mãe, por amor aos avós, né? Ela representa essa dor que não está sendo olhada. Então a gente vai fazer a constelação com os pais, porque os Hum. pais também pertencem ao sistema, Ó, né? ele até E muitas comentou vezes, que o filho vê ele como rival, agora que eu vi aqui. então, exatamente, né? Tem um caso muito interessante, né? Eu vou contar aqui.
É uma constelação para vocês aí, no caso de maneira geral, perceberem como é que funciona de maneira. A gente trabalha com representantes, mas depois eu vou explicar mais detalhadamente. Mas só para pontuar a constelação. Então, chegou na constelação justamente assim, o filho estava com uma dificuldade muito grande na escola, estava ficando agressivo, e trouxe, né? Então a gente não olha para a criança, a gente olha para os pais. Vamos fazer a constelação dos pais. Trouxe, colocamos os representantes, e o representante da criança olhou para aquele que era o representante da mãe e disse: Você está mentindo para mim. Né? Aí todo mundo ficou assim, fala mentindo, mentindo. Aí o constelador perguntou para a mãe: Você sabe alguma coisa do que está acontecendo? Aí ela disse: Olha, eu não contei para ninguém, ninguém sabe, mas realmente o pai dele não é o pai biológico. Nossa. Né? Só que ninguém sabia. Não é uma informação que vem assim. Tá? O campo apresentou. A gente trabalha com a gente acessa esse campo de informação do sistema familiar. Então o representante da criança falou: Você está mentindo para mim. Porque ela não reconhecia o pai, né, como o pai verdadeiro, o pai biológico. Porque nós temos essa conexão, isso que eu estou falando para você. As nossas células têm uma conexão com os nossos pais. Não é uma ilusão, é uma conexão mesmo que já foi comprovada cientificamente. Esses campos mortos. Né? Se você pega uma célula sua, separa, e essa célula vai para o Japão, ela tem as mesmas respostas que o seu corpo tem. Estão conectadas. Tá? Então, o nosso corpo, nosso ser reconhece de onde ele veio. Então, naquele momento, ele estava brigando, ele estava agressivo, porque a mãe não falava do pai verdadeiro dele. Né? E no momento, então, que foi revelado isso, e que pôde dar lugar ao pai biológico, né? Quando a gente fala dar lugar, não quer dizer que o pai biológico vai ter que vir e casar com a mãe, não é isso. É dar lugar no coração. Tá? Porque você veio, seu corpo genético veio daquele ser. Então ele merece um lugar especial no seu coração. E também o Então convívio, né? O convívio também que às vezes aquela criança sente de ter com o pai biológico, sem não levando, deixando de lado o pai que criou, mas é importante esse convívio com o pai biológico também, quando ambas as partes querem esse convívio. Exatamente, sem levar para esse questionamento. Mas justamente falando isso, né? Que essa conexão é importante, você dá lugar. Olha, você é o meu padrasto, você me cria como pai, mas o pai verdadeiro precisa ter lugar no meu coração. Então, quando deu lugar para o pai biológico, aí o sistema se equilibra, se harmoniza. Aí ele volta a ter um rendimento bom na escola, aí a convivência com o pai adotivo, vamos dizer assim, fica mais tranquila. Aí ele pode, olha que legal, existe a permissão para ele amar o pai biológico e ele pode também amar o pai adotivo. Vamos colocar assim. É uma permissão, né? É o dar lugar mesmo a essas peças importantes. E isso são coisas que acontecem assim, quase que diariamente no consultório. Essas questões aí envolvendo. Ainda mais hoje, por exemplo, que existe muita facilidade, né, de você sair no casamento, passar no casamento. Tá? E aí já começa a entrar na segunda regrinha para a gente entender melhor o funcionamento dessas coisas. Que Tá? maravilha! Cuida do tempo aí, tá? Então tá. Eu acho que a gente pode falar dessa segunda Porque. regrinha em outra live, então, porque eu acho que hoje vai cair agora nosso tempo aqui. Mas já tá sendo Ah, então tá muito bom. transformador. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar então. Você vai encerrar aqui ou vai falar outro? Como é que é? Eu acho que a gente tem mais 5 minutinhos. Umas 5? Isso. Você quer continuar essa live? Então é melhor encerrar, não é não? Então tá. Então a Que aí gente já começa outra. pode encerrar, daí a gente conversa aqui para marcar outra live para a gente desenvolver mais o assunto, porque como tu mesmo falou, é muita coisa, é muito complexo para falar em Muita uma coisa, horinha muita coisa. no Instagram mesmo. E pelo que eu percebi, então, que eu consegui chegar de conclusão, né, após conversar contigo, é essa reflexão que a gente consegue fazer das nossas condutas, do que a gente foi exposto perante a família, perante a sociedade, de uma maneira geral. Eu achei isso bem legal de linkar com o yoga.
E como qualquer Sim, terapia holística sempre trata tudo como um ser, como um conjunto, né? A gente não olha só para um braço, exato. para uma perna, trata tudo, olha tudo. O yoga também usa o corpo físico para também melhorar o mental, o emocional. Pelo visto também a constelação também não vai melhorar só a relação física com pai e mãe, mas vai melhorar também a vida daquela pessoa em vários aspectos, na sociedade, na religião também, que se for envolvido mais nesse grupo. Então, de uma maneira Sim, geral, eu acredito que constelação e também outras terapias, o yoga também, são bastante sim. imprescindíveis para a gente melhorar como pessoas, como ser, Muito, melhorar a exato, nossa vida, a nossa exato. existência nessa realidade, que não é só material, né? Então envolve muita coisa. E eu acho isso Muita. magnífico, muito legal. E é uma coisa muito interessante. Por exemplo, você que trabalha com yoga, você sabe que, né, o nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele é a ponta do iceberg, vamos dizer assim, Oh, né? Mas muitas coisas acontecem. Então, quando uma doença, quando um sintoma aparece no corpo físico, é porque atravessou muitas dimensões. Então, muitas pessoas ainda têm, infelizmente, devido a todo um histórico de cultural, religioso, eles acreditam que o corpo é uma coisa de menos importância. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim: vou dar importância para o espírito porque o corpo é passageiro, né? Isso é uma balela, porque você está vivo aqui no seu corpo. Se você não tiver seu corpo, você não tem como fazer outra coisa. Então, a gente precisa ter um profundo respeito pelo nosso corpo, né? Só que nós não somos só um corpo, né? Se é que a gente pode falar isso. Nós temos várias dimensões. Tem o corpo exatamente. físico, tem o corpo mental, tem o corpo emocional, e assim por diante. Nós somos várias dimensões. E nessas várias dimensões, elas também sofrem, vamos dizer assim, né, essas interferências de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente experimenta, né? Então, tanto aquilo que a gente sofre psiquicamente, ele interfere no corpo, como aquilo que a gente sofre no corpo interfere também em outras dimensões. É um intercâmbio. Tudo está Então, a gente precisa interligado. ser ligado. Então, é interessante que a gente dê lugar para tudo isso, né? E quanto mais a gente se abre, né, dando respeito, por exemplo, no yoga, dando respeito para o corpo, dando uma alimentação boa para o corpo, dando uma respiração boa para o corpo, né? Cuidando da Dando um mente bom também, das olha que coisa emoções. legal, dando um bom sono, né? Então, tudo isso nos traz, vai trazer como consequência também uma melhoria interna e interior, Exatamente. né? É tudo, influencia em tudo, realmente. E aí, mudando o nosso corpo físico, mental, emocional, todos os outros corpos sutis, a gente muda a nossa vida. Tanto aqui como também no Exatamente. astral, depois que a gente for embora. Então, é magnífico. Eu acho bastante Isso. importante. Dar atenção para tudo, não só para o corpo físico, não só para o espiritual. É focar em tudo, porque somos um conjunto, né? E cada dia que passa, tem mais certeza disso. Tem uma frase que pode traduzir de maneira bem significativa, é o seguinte, olha, o importante não é aquilo que a gente faz, mas por que nós estamos fazendo. Que é essa tomada de consciência. Às vezes você está fumando, você não sabe por que está fumando. Às vezes você está tomando Coca-Cola, mas não sabe por que está tomando Coca-Cola. Às vezes você está comendo o rabo do peixe, mas não sabe por que você está comendo o rabo do peixe. Às vezes você está com companhias desagradáveis, mas você não sabe por que está com isso. Então, quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, aí a possibilidade de escolher está com você. Aí sim. Não, quero continuar assim, continua e está tudo bem. Não tem problema nenhum. Não, eu quero agora fazer diferente. E está tudo bem também, né? É verdade. Nesse sentido. Então tá, Isis, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui conversando com a gente, trocando ideia, muito obrigada pelo universo, né, por ter permitido essa troca, ter permitido esse momento, mesmo que não tenha acontecido na sexta por conta dos imprevistos da minha luz, mas aconteceu agora no domingo, que possivelmente era para ser domingo também. E Sim, então é isso. exatamente. Muita gratidão, Namastê, por você, por sua vida, por todos nós que estamos aqui.
E vamos aí conversando para marcar outras lives. Pelo visto, o pessoal ficou bem animado, tem bastante pergunta. O pessoal está agradecendo também as suas respostas e muito obrigada. Eu agradeço. Na verdade, eu vou até confessar aqui que eu me convidei para a live, tá? A live da professora Amanda. Mas, assim, foi realmente com muita gratidão, muita honra mesmo, né, que a professora Amanda se permitiu, né, abrir a agenda para a gente pudesse conversar. Eu fiquei muito feliz Para com o quem convite quiser, também. para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu tenho o meu canal no YouTube, que lá já tem vários vídeos, né? Qualquer pessoa pode ir lá. Se vocês quiserem também conversar comigo, tem o meu Zap, tem aqui o Instagram, tem o YouTube, pode entrar em contato. Eu faço constelações individuais, em grupo, faço atendimento virtual online também, por conta da pandemia, a gente pode fazer. Então, existem várias possibilidades, né? Basta querer. E o caminho está aberto. Muito obrigada. Então, pessoal, já sigam o Isis também aqui no Instagram para conhecer mais o conteúdo dele, o YouTube. E também, quem quiser, né, fazer a constelação, né, ele está disponível, é só conversar. E é isso, Isso. então. A Muito gente obrigada. A gente se encontra, então, uma outra oportunidade. Isso aí. Muito, muito, muito grato, Amanda. Muito Gratidão. obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês todos.